Olá. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 16. A história começa assim. Sarai, esposa de Abrão, não consegue ter filhos. E ela tem uma serva egípcia, Agar. Exato. E a situação já começa tensa. Pois é. Sarai faz uma proposta, digamos, ousada para Abrão. Ter um filho com Agar para construir família, através dela. Ok, vamos desembrulhar isso. Uma solução comum na época, mas que a gente já imagina que vai gerar conflito, né? Com certeza. Abrão concorda e não demora muito, Agar engravida. E aí a coisa muda de figura. A gravidez mexe com as relações ali na casa. O texto diz que Agar começou a desprezar sua senhora, uma reação humana, talvez, mas com consequências. E a reação de Sarai vem na mesma moeda. Ela vai direto em Abrão e diz: Você é responsável pelo mal que estou sofrendo. Ela joga a culpa nele. É uma escalada muito rápida, né? A tensão explode ali. Impressionante. E Abrão, talvez para se livrar do problema, devolve a responsabilidade para Sarai. Ele fala algo como: olha, a serva é sua, faça com ela o que você achar melhor. Uma lavada de mãos, basicamente. E isso dá carta branca para Sarai. Exatamente. O resultado: Sarai maltrata Agar. Tanto que Agar não aguenta e foge para o deserto. Uma fuga desesperada. É. E no deserto, naquele lugar de solidão, de perigo, acontece o ponto de virada da história. Sim, o encontro divino. O anjo do Senhor encontra Agar perto de uma fonte de água. E é interessante como ele a chama. Como ele a chama. Agar, serva de Sarai. Mesmo fugindo, a identidade social dela, a condição dela, ainda é marcada ali. Nossa, que detalhe forte. Ele a reconhece, mas dentro daquela estrutura ainda. Isso. Aí o anjo pergunta de onde ela vem e para onde vai. Agar responde na lata. Tô fugindo da minha senhora Sarai. E a resposta do anjo é surpreendente, né? Volte para sua senhora e submeta-se a ela. Pois é. É de parar para pensar, voltar para a opressão depois de conseguir escapar. O que é fascinante aqui é essa tensão. A fuga pela liberdade versus uma ordem divina para voltar. Mas essa ordem não vem sozinha, né? Não mesmo, vem acompanhada de promessas. E que promessas! Promessas gigantescas. Primeiro, uma descendência tão numerosa que não daria para contar. Imagina ouvir isso naquela situação. Uma mulher sem nada, fugitiva. É um contraste brutal com a realidade dela naquele momento. E tem a promessa central, a do filho. Ismael! Isso, Ismael. E o nome tem um significado poderoso. Deus ouve. O próprio anjo explica, porque o Senhor ouviu a sua miséria, a sua aflição. O nome do filho vira um lembrete eterno. Um lembrete do sofrimento, mas principalmente que Deus ouviu aquele sofrimento específico dela. É muito pessoal. Muito. E tem mais sobre Ismael, né? Uma profecia. Tem sim, uma profecia um tanto complexa. Diz que ele será como um jumento selvagem. Jumento selvagem. O que isso quer dizer? Olha, geralmente se interpreta como um símbolo de liberdade, de alguém indomável, que não se encaixa fácil, mas também a profecia continua. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Pronuncia uma vida de conflitos, talvez. Um reflexo das tensões do próprio nascimento dele. Nossa, que destino traçado ali. Mas, para mim, o ponto alto é a reação da própria Agar a tudo isso. Linda e profunda isso. Exatamente. Pensa na força disso. No fundo do poço, invisível, desprezada, ela se sente vista. Vista por Deus. É um reconhecimento que muda tudo para ela. Totalmente ser vista na sua condição mais vulnerável. E essa experiência marca até o lugar físico. O poço onde ela estava passa a se chamar Bir Lahai Roi. Poço daquele que vive e me vê. O lugar se torna um memorial daquele encontro, daquela revelação. É a validação divina acontecendo fora dos lugares esperados, né? Não no templo, não com os patriarcas estabelecidos, mas ali, no deserto, com uma escrava egípcia fugitiva. Incrível! E a história se conclui com Agar obedecendo. Ela volta, tem o filho, Ismael, e Abrão dá um nome a ele, como o anjo instruiu. Sim. E o texto ainda nos dá um detalhe. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu.
86, uma paternidade bem tardia, hein? Pois é, se conectarmos isso ao quadro geral, o que salta aos olhos é essa complexidade toda das relações, né? E como Deus age de formas inesperadas. A intervenção divina acontece no desespero, no lugar improvável, com a pessoa improvável. E os nomes Ismael, El-Roi, Birla, Hai-Roi ficam ecoando essa mensagem. Eles carregam a história. Então, o que tudo isso significa? Para mim, é a jornada incrível de Agar. De serva sem voz a mãe de uma nação, atravessando sofrimento, fuga, e tendo um encontro com Deus que a vê, a nomeia, dá um futuro para ela. É a história de encontrar esperança onde só parecia ter fim. Exato. E fica aquela reflexão, né? O que é essa experiência de Agar? Essa mulher à margem sendo especificamente vista por Deus na sua maior aflição e recebendo promessas justamente quando era uma fugitiva, o que isso sugere sobre onde e como a atenção divina pode se manifestar? Especialmente para quem se sente invisível ou esquecido hoje. Fica aí para a gente pensar.